o ponto principal que eu quero frisar aqui para entrar nos cuidados especiais, ser único no atendimento. Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós vivemos uma fase da farmácia que me deixa profundamente preocupada enquanto farmacêutica, farmacologista que sou, e porque eu sou uma farmacêutica muito apaixonada pela minha profissão. Por que que eu digo isso? Por que que eu estou preocupada? Porque nós vivemos numa era em que muitos dos colegas farmacêuticos, eles estão na farmácia para ser meramente entregadores de caixinha. E não é para isso que vocês fizeram faculdade, não é para isso que vocês fazem faculdade, né, Flávia? Flávia tá por aí, há de concordar comigo. Você não passa, não só os alunos da farmácia, mas também da enfermagem, você não passa quanto tempo no banco da universidade para aprender uma série de coisas para depois se tornar um mero entregador de caixinhas atrás do balcão, que não conversa com os pacientes, que sequer pergunta o nome dele, não olha nos olhos, e os pacientes acabam sendo nada mais do que o próximo. Não é assim? Você chega na farmácia, ainda mais agora com essa coisa de pandemia, você tem que aguardar ali atrás da linha amarela, tem a fila de pessoas e aí só chamam próximo. E você é atendido, não olham nos seus olhos, não perguntam o seu nome, e eu fico profundamente indignada com isso. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, sabe? É que vocês precisam ser diferentes. O profissional precisa repensar as suas atitudes e as suas posturas. Você precisa ser único no seu atendimento. Primeira coisa, ter sempre um sorriso nos lábios. Eu sempre dizia para os meus alunos na universidade, gente, eu trabalhei por muitos anos na graduação em farmácia, fui coordenadora do curso de farmácia de uma universidade aqui no Paraná, e eu sempre dizia isso para os meus alunos, não me interessa se você está com problema, se você está com a conta estourada no banco, se furou o pneu da bicicleta, o paciente não tem culpa do teu problema e você sempre deve receber ele com um belo sorriso no rosto. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Qual é seu nome? É Maria, no que eu posso te ajudar, Maria? Olhando nos olhos. Sejam humildes, exerçam a empatia sempre, sempre, né? Saber ser humilde, exercer a empatia e explicar para o paciente o que ele precisa saber. Falando de injetáveis, você precisa explicar o procedimento para o paciente e o óbvio precisa ser dito. Vocês vão perceber nas minhas postagens ali no Instagram que eu falo muito disso, tá, pessoal? Eu falo muito disso, que o óbvio precisa ser dito para o paciente e o óbvio não é dito. Paciente, hoje você chega numa farmácia, ninguém pergunta para você para quem é o medicamento que você foi comprar, para fazer uma boa anamnese, para perguntar se está usando porque foi indicado por médico ou se foi uma indicação da vizinha, para você descobrir uma interação medicamentosa. Ninguém pergunta nada porque você é o próximo ou você é a próxima senha. Me desculpem, sabe, mas eu fico profundamente irritada com isso, porque não é para isso, farmacêuticos, que os farmacêuticos passam tantos anos no banco da universidade. Da mesma forma, a galera da enfermagem, que passa tantos anos estudando para quando chegar lá na prática não fazer o seu trabalho da forma que tem que ser feito. Então, o profissional de saúde precisa se empoderar. A gente fala muito hoje de empoderamento feminino, eu quero ver empoderamento dos profissionais de saúde, para agarrar com todas as mãos aquele curso maravilhoso que ele fez. Certa vez me fizeram uma pergunta: qual é o melhor curso do mundo? O melhor curso do mundo é o curso que você fez, porque você fez com amor e você tem que levar isso para o seu atendimento ao paciente cliente. Vocês estão me entendendo? Faz sentido para vocês? Trazendo aqui para o injetável, você precisa sempre explicar o procedimento para o paciente. Muitas vezes, gente, o paciente nunca tomou uma injeção. Ele não sabe o que vai acontecer. Portanto, você precisa explicar.
E você precisa perguntar, Dona Maria, a senhora já tomou alguma injeção alguma vez? Não, moça, eu nunca tomei injeção. Olha, então eu vou explicar para a senhora, é um procedimento simples, a senhora pode ficar tranquila, porque eu estou preparada para fazer essa medicação. O fato do médico ter passado por via parenteral por injeção é porque ele quer um efeito mais rápido, tá? Eu vou precisar fazer essa injeção no glúteo da senhora, no bumbum da senhora. Não precisa ficar com vergonha porque você não vai ter que se despir para fazer a injeção. Eu sempre brinco com isso, mas isso é uma realidade, tá? Tem paciente que acha que para fazer a injeção ele tem que ficar pelado na farmácia, ele tem que arriar literalmente as calças, e não é verdade. Por exemplo, quando tu faz uma administração em região glútea, você precisa enxergar o cofrinho do paciente. Eu sempre brinco com os alunos, porque você tem que enxergar o sulco que divide as nádegas dele, para você traçar ali os 4 quadrantes imaginários e aplicar no quadrante superior externo do glúteo. Então, o paciente, ele não precisa se despir, só que ele não sabe disso. Tem muitos pacientes, pessoal, que tem medo de fazer injeção porque tem vergonha e porque acha que literalmente ele vai ter que se despir ali na farmácia. Então, explique o óbvio para o teu paciente, explica o procedimento, explica como vai ser feito, tá? Explica o que vai acontecer, porque aí ele se entrega, ele fica mais tranquilo, ele fica mais à vontade e até a sensação dolorosa dele vai ser diferente. Então veja, eu vou começar a citar aqui para vocês agora tudo que eu, farmacêutico, posso fazer para que o paciente sinta menos dor. Isso começa com o meu atendimento. Por quê? Porque se eu atender ele com um sorriso nos lábios, se eu deixar ele à vontade, se eu fazer ele sentir-se seguro, ele não vai ter medo de entrar para aquela sala de aplicação comigo. E o que a gente tem observado é que parece assim, ó, que o paciente está indo para o abate. Sabe, igual vaquinha quando tá lá no frigorífico indo pro abate? Aquela coisa horrorosa, aquele clima horrível, ninguém conversa. Gente, tem que conversar. Então sempre, tá? Sempre pensa nisso que a Prof. Patrícia tá falando aqui. Seja único no seu atendimento. Pergunta o nome dele, olha nos olhos dele, haja com naturalidade e faça o teu serviço bem feito. Por quê? Veja, não vai adiantar nada esse cara ter passado por uma consulta top das galáxias. Ele pode ter ido no melhor médico da cidade. Ele pagou consulta particular para ir lá com aquele médico que é o cara naquele assunto. O cara faz um ótimo diagnóstico, tá? Institui uma ótima prescrição medicamentosa, mas quando o paciente chega na farmácia, o atendimento é mal feito. Vejam, olha o poder que nós temos. Nós somos o último profissional que tem contato com o paciente antes dele tomar a medicação. É nosso dever orientar corretamente o nosso paciente para que ele faça o uso seguro e racional daquele medicamento, para que aquele medicamento surta o efeito que eu preciso. Eu citei outro dia um exemplo aqui de contraceptivo hormonal. Gente, nós temos muito problema com a aplicação de contraceptivo hormonal em farmácia, porque nós temos profissionais que aplicam o contraceptivo sem usar a trilha em Z. E quando você não usa a trilha em Z para aplicar intramuscular no glúteo, por exemplo, para fazer uma Perlutan, você corre sérios riscos de reduzir o efeito do contraceptivo e essa mulher vir a engravidar. Então, a gente tem que usar a trilha em Z para não ocorrer refluxo da medicação, entende? E é uma responsabilidade muito grande, né? Então, o que adianta? De repente, a tua paciente lá teve problema com pílula tomada por via oral, o médico fez uma ótima prescrição de um contraceptivo injetável, mas ele foi para uma farmácia e a pessoa não aplicou direito. A Perlutan, ela tem 1 ml, gente. Se você perder 0,3 ml, tu tá perdendo 30%. Você vai prejudicar consideravelmente a biodisponibilidade do fármaco.
tá? Então eu quero chamar a atenção de vocês do quanto o trabalho de vocês é importante, do quanto ele tem que ser bem feito e do quanto vocês têm que fazer isso com dedicação.